Nós estamos na divisão de cultura com Alexandre Marques e ele vai falar para a gente sobre os patrimônios históricos do nosso município. Bem, falar sobre o patrimônio cultural e histórico de Teoflotone é um tanto complexo e vasto, né? Nós iremos fazer apenas um resumo aqui do que é o patrimônio cultural, qual a diferença do patrimônio cultural quando ele é imaterial, quando ele é material, tá? Bom, Teoflotone tem uma diversidade cultural muito grande, né? Desde ao patrimônio imaterial até o patrimônio material. E qual a diferença? O que é patrimônio material? O que é patrimônio imaterial? Patrimônio material é tudo aquilo que representa um estilo de época, uma arquitetura, um prédio antigo, né? Por exemplo, o prédio da Câmara, o prédio da CEMIG, ou um conjunto paisagístico como a Praça Tiradentes, a Praça Germânica, monumentos como o Monumento ao Colorado Alemão, né? como o busto, o Panteão de Teófilo Benedito Ottoni, tudo isso é patrimônio cultural material, né? São que marcam um estilo arquitetônico, ou um conjunto paisagístico, ou um monumento relatando uma época ou um personagem, uma biografia de um personagem, um vulto nacional no caso, né? O que é o patrimônio imaterial? Patrimônio imaterial é tudo aquilo que é intangível, a gente não pode pegar, mas sabe que é, sabe que existe, sabe que está, a gente sente. Por exemplo, os patrimônios imateriais, o modo de fazer a carne de sol, né? O modo de fazer a Pfefferkirchen, que é a fofa, o modo de fazer a festa junina, o modo de fazer a festa da descendência alemã, o modo de fazer o carnaval de rua, tudo isso são patrimônios imateriais, né? Carnaval de rua, a gastronomia, a culinária, as festas tradicionais como a folia de reis, né? A capoeira, a festa junina, como eu coloco, as festas típicas da descendência alemã, a festa da tradição libanesa e tantos outros tipos de festas que são tradicionais, que remontam à identidade e à natureza, à identidade do município e das pessoas, né? E são chamados de patrimônios históricos porque alguns patrimônios materiais têm referência histórica. Por exemplo, o prédio da Câmara ele é um patrimônio cultural, mas que tem uma referência histórica muito grande. O Cine Palácio, que é protegido como patrimônio um patrimônio material. E tantos outros patrimônios que têm uma relevância histórica para a cidade. Ou seja, patrimônio cultural é tudo aquilo que identifica e que tem a ver com a memória, com a história e com a cultura local. Isso que é patrimônio. Agora, Teoflotone tem 56 bens culturais inventariados no centro da cidade e no setor 2, que compreende os bairros da Cidade Alta, parte do centro e bairro de Fátima. Faz parte do setor 2 que tem e o centro da cidade que tem o percentual de 56 bens inventariados. O que é um bem inventariado? É um bem que faz um registro histórico e que tem uma proteção branda. O que é uma proteção branda? É quando aquele bem material ali, ele está sob diretrizes onde qualquer intervenção que for feita, qualquer modificação tem que ter autorização do Conselho de Patrimônio do município. Então isso é um bem inventariado. O que é um bem tombado? Teoflotone tem hoje 12 bens culturais tombados. O que é um tombamento? Tombamento é uma maneira administrativa de proteção, de acautelamento, de proteção ao bem cultural tombado. O bem cultural tombado não pode ser descaracterizado. Por exemplo, não pode ser modificado. O prédio da Câmara da CEMIG não pode ser modificado. Eles não podem, pode haver reforma, manutenção e restauro. Mas modificação na estética, no estilo arquitetônico, não pode. A catedral também é inventariada, está sob proteção. Também não pode mudar a cor, não pode mudar o altar. Tem que preservar o que está do jeito que está. Isso é o que é tombamento, é a preservação da identidade, da memória e da cultura local e da história local. Agora, dentre outras formas de acautelamento, nós temos a desapropriação, que é uma última instância que se faz. Além do inventário, do registro do modo de fazer queijo, registro do modo de fazer a cachaça, do modo de fazer a carne de sol. Isso é tombamento do bem imaterial, da gastronomia. E o modo de fazer um determinado tipo de festa. Tá? Temos grandes escritores aqui também, o patrimônio literário, o patrimônio ferroviário, que não podemos esquecer. Teoflotone teve uma estação, uma linha de trem de ferro, né? Temos aí a Pojixá, que é um bem cultural tombado, além do prédio da Câmara, da Praça Tiradentes, a Pojixá, que é a Maria Fumaça ali. E esse é o patrimônio ferroviário, que nós temos os pontilhões Júlio Costa, os 2 túneis da Gamborrinha, do Viriato ali, que um já foi tombado esse ano, está fazendo o dossiê de tombamento dele.
E são tantos a diversidade que Teoflotano tem na área de patrimônio cultural. Então é isso que nós temos, é pedir à população que não deprede, que não depende o patrimônio cultural, não depende o patrimônio público, mas que faça uma reeducação no sentido de preservar e valorizar a memória, a identidade e a cultura local. Bem, esse vídeo foi um resumo do que é o patrimônio cultural do nosso município. Se você gostou, clique no botão que aparece do lado e inscreva-se no nosso canal. Caso você esteja vendo esse vídeo no YouTube, clique em gostei e adicione a seus favoritos.